No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um assunto que eu não vejo muitas pessoas falando por aí, não só por ser um assunto incômodo, mas porque a associação às vezes não é algo mais óbvio do mundo. Eu quero falar sobre o jejum intermitente na recuperação e na regeneração de alguns vícios que a gente tem. Se inscreve no meu canal, dá um like nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar do assunto. E pode comentar aqui abaixo, se for um assunto que te agrega valor. Meu nome é Amanda Guérios, eu sou educadora física por formação, eu tenho várias especializações na área do treinamento e eu sentia que na minha profissão eu estava incompleta até eu começar a entrar no maravilhoso mundo do jejum intermitente. Foi quando eu me libertei de várias coisas e eu comecei a aplicar isso com alunas, alunos, mentorandos. Não só a minha vida, como a das pessoas que eu atendo hoje mudaram para melhor. Uma das coisas que eu gostaria de falar hoje é sobre o jejum intermitente e a conscientização que a gente tem com relação a alguns vícios quando nós começamos a praticar o jejum. Eu falo muito aqui do jejum como ferramenta de emagrecimento e ele é maravilhoso nesse aspecto. Perfeito, irretocável. Mas uma coisa que poucas pessoas falam num mundo onde já não existe pausa, não existe calma para fazer as coisas, a gente faz tudo de forma atropelada, a gente come correndo, a gente descansa pouco, ócio virou praticamente um pecado capital, fazemos as coisas de forma mecânica, automática, sem pensar. E muitos de nós carrega compulsões e vícios dos quais às vezes a gente nem percebe e não sabe que tem. O jejum é uma ferramenta maravilhosa para você perceber alguns desses vícios e entender alguns gatilhos. O jejum traz isso à tona e você começa a conseguir olhar para isso de outra forma. Por exemplo, vício no açúcar. As pessoas que têm vício no açúcar, e é um vício muito comum, é mais comum do que você imagina, primeiro porque muitos profissionais da saúde dizem que açúcar não vicia, o que para mim é um absurdo. É um absurdo. Alguém alegar que o açúcar não gera vício. Ai, Amanda, mas eu nunca vi ninguém vender acaso o carro para comprar uma barra de chocolate. Talvez ele não seja nesse nível. Ele faz isso aos poucos. Então, quando que começou esse vício em açúcar, vício em comida, vício em ficar beliscando, né, em não sentar para fazer uma refeição, essa coisa atropelada, que transformou as pessoas em máquinas de comer o tempo inteiro, tanto que o medicamento mais vendido do mundo hoje é um supressor de apetite. Então, se comida não gerasse vício, eu acho que essa estatística nem existiria, né? Na verdade, é um desequilíbrio metabólico que uma coisa vai alimentando a outra. Então, quando você começa a praticar o jejum, isso fica extremamente evidente. Porque o teu corpo começa a pedir essas substâncias o dia todo. E no primeiro momento é bem difícil olhar para isso. É muito desconfortável. Mas como tudo na vida, se você insistir, você buscar por resposta e você acreditar que você está no caminho, uma hora você vai encontrar. E você vai entender. E você vai admitir que aquilo não é normal, que aquilo é um problema. Eu acredito que a maioria das pessoas que praticam o jejum hoje percebeu que sim, nós vivemos um período de compulsões alimentares, de perda de controle, como se você não conseguisse escolher um alimento melhor para você. Essa vontadinha de doce que todo mundo olha para isso como algo normal. Hoje eu já não acho normal. Hoje eu realmente não acho isso normal. Você percebe que é um vício, uma necessidade de dopamina barata, quando você não tá com fome de verdade, não é aquela fome fisiológica. É praticamente uma fome emocional, uma vontade, uma vontadinha. E ao praticar o jejum, você sai desse modo automático. Você começa a perceber os seus próprios padrões de comportamento. E eu não vou falar pra você que isso é confortável, de forma alguma. Mas você fica mais consciente no momento da alimentação. Você come com mais consciência, porque você faz isso menos vezes. Não é algo que você está fazendo o tempo todo. Você faz menos vezes na sua janela alimentar, você se alimenta menos vezes. Se torna um momento mais especial do que nessa dieta de comer de 3 em 3 horas, de ficar fazendo lanche. A transformação que o jejum faz na nossa vida com relação à comida, a forma com que a gente começa a enxergar a comida quando você pratica o jejum, para mim é a parte mais fascinante do processo. Você passa a escolher melhor os alimentos. Quando você vai fechar a tua janela alimentar, você pensa 2 vezes antes de fechar com um alimento que você sabe que não vai te trazer nada. Ao quebrar o jejum, você tem muito mais cuidado
Então, é essa transformação no momento da tua alimentação que o jejum traz, que para mim é um dos ganhos mais fantásticos. Então, por que que a prática do jejum intermitente ainda ela é um medo na cabeça das pessoas? As pessoas têm medo de pensar nisso. Por quê? Porque estamos todos meio viciados em beliscar, em comer de forma automática, em nos alimentar de coisas que não estão agregando em nada. Eu não estou aqui falando para você que quando você escolhe esses momentos, que não é todo dia, a qualquer hora, quando você escolhe mesmo o momento que você vai fazer uma refeição afetiva, por exemplo, tomar um café com um bolo na casa de alguém, coisas esporádicas. Eu não falo assim quando você escolhe esses momentos. Eu digo quando é todo dia. Quando é todo dia, aquela fissura por açúcar, fissura por alguns tipos de alimento. É comer sem fome, é comer porque tá ansiosa, ansioso, porque tá nervoso. Tudo isso vai destruindo o nosso sistema também. E o sistema compensatório no cérebro. Então o jejum ele te faz parar para olhar para tudo aquilo que é desconfortável, que tá errado, que tá te incomodando. Você dá um tempo para o teu sistema digestivo, se concentra em outras coisas e isso vai te trazendo graus de consciência maior com relação a você e tudo aquilo que você faz. Quem jejua não tem uma linha reta. Eu tenho uma história um pouco conturbada com o jejum intermitente. No início foram meus 1000 maravilhas, depois eu abandonei várias vezes e fui aos trancos e barrancos até eu ir me entendendo melhor e estudando mais essa arte, essa prática e por fim ter a capacidade de ensinar, que é o que eu estou fazendo aqui. Então o jejum intermitente ele ajuda sim a recuperar em alguns vícios que não são tão expostos ainda. Mas se você se interessa por esse assunto, escreve aqui embaixo. Se de alguma forma você se interessou por isso, me escreve aqui, que eu vou ter o prazer de te responder. A gente se vê no próximo vídeo.